Bom, boa tarde a todos. Bem, mais uma vez gostaria de agradecer a comissão organizadora, tanto do fórum quanto do nosso congresso. E nós vamos falar de um tema bem interessante, né, em procedimentos especiais. SEC em pacientes grávidas. Bom, inicialmente, os relatos a nível de circulação extracorpórea, ou melhor, de cirurgia cardíaca em pacientes grávidas, não datam de agora, datam do início da nossa história enquanto especialidade. Isso na década de 50. Né? Nessa época, bem lembrando aos senhores e às senhoras aqui presentes, o marco da circulação extracorpórea ocorreu em 53, com John Gibbon e Mary, né, que foi a precursora de todos nós aqui. Nessa época, os defeitos cardíacos eles eram corrigidos sem o auxílio da circulação extracorpórea. E observou-se que essa mortalidade materna não estava aumentada em relação ao mesmo tipo de cirurgia realizada em não gestantes. Então a gente tinha uma equivalência. No entanto, com o advento da circulação extracorpórea, a mortalidade fetal elevou-se. Então é um problema. Eu opero com SEC, uma mortalidade fetal menor. Será que a SEC ela é tão comprometedora assim? Então a gente não pode deixar o nosso bebê, né, nosso feto, numa situação que o deixe transtornado como o garotinho aqui da foto. Com a introdução da circulação extracorpórea, começou-se a pensar quais são as interferências da circulação extracorpórea na vida fetal, já que nós estamos falando de uma circulação extracorpórea em que temos que perfundir dois organismos distintos, formando um binômio, mãe e feto. E aí a gente tem algumas particularidades. A incidência da doença cardiovascular em gestante ela é estimada em 2 a 3% do total de casos, com quase a totalidade deles, na faixa de 90%, secundários da doença reumática. Aí a gente tem que fazer um adendo. O nosso país ele é rico em doença reumática, justamente porque ele é pobre em condições sanitárias básicas. Então, pacientes que não são sintomáticas, elas agudizam durante esse período e são levadas à circulação extracorpórea. Boa parte, a pequena parte que não está relacionada à doença reumática, associa-se a algumas anomalias cardíacas congênitas, que, antes do período gravídico, não estão descompensadas, mas que descompensam devido às particularidades da gravidez. A endocardite bacteriana ela é relativamente, ou melhor, extremamente rara. A proporção ocorre em torno de 1 para 8 mil casos e normalmente está associada à lesão valvar prévia, paciente que já era portadora de prótese, principalmente do tipo biológica, e que desenvolveu endocardite no período gravídico. E existem alguns fatores próprios da gestação que a gente tem que levar em relação. Primeiro, a hipovolemia relativa relacionado ao binômio feto e mãe. Outro, o aumento do débito cardíaco materno. A anemia e o aumento da frequência cardíaca, a retenção de líquidos na grávida, o que pode causar o quê? Desequilíbrio cardiocirculatório e descompensação cardíaca em pacientes gestantes, principalmente do tipo valvopata. São raros os relatos de cirurgia de revascularização, justamente porque o período fértil, né, o período propício à procriação, varia até por volta dos 45 anos. E a gente tem poucos casos, relatos de grávidas acima de 40 anos. Isso de forma espontânea. E as indicações que a gente vai ter na cirurgia cardíaca durante a gestação, elas não diferem muito da paciente não gestante. A gente vai ter pacientes que entram em estado de edema agudo de pulmão, hemoptise, embolia sistêmica, acentuada limitação funcional e o tratamento conservador, ele deve ser de eleição desde que seja possível. Então, vamos tentar levar essa grávida com a doença cardíaca de forma mais conservadora, sem a intervenção cirúrgica. Quando isso não for possível, aí nós entramos com a intervenção cirúrgica.
Como os pacientes valvulopatas eles necessitam da circulação extracorpórea, a gente vai ter que tomar alguns cuidados especiais. Né? Já que o coraçãozinho da grávida, ele vai estar em estados descompensatórios importantes. Então, normalmente, a paciente ela tem uma doença grave. Associada a essa doença grave, nós teremos que nos preocupar com a manutenção da vida fetal. Algumas recomendações, né, já que aqui a gente está falando com profissionais da área, que são interessantes. Detalhe, outro dia conversando aqui com o pessoal, e muitas pessoas falaram assim, eu não tenho muita experiência em grávidas. Eu achei interessante a sua palestra. Eu falei, não, com certeza você deve ter, talvez a gente não sabia. Já perceberam que inúmeras mulheres elas podem estar grávidas e serem submetidas à circulação extracorpórea sem ao menos saber que estavam grávidas? Porque não faz parte do protocolo de rotina um teste de gravidez como pré-requisito. Então, com certeza, né, profissionais aí que têm 2.000, 3, 4, 5.000 cirurgias realizadas, com certeza já fez a circulação extracorpórea no paciente grávida. Essa probabilidade ela é real, mas, no entanto, a paciente desconhecia, a equipe médica desconhecia e nós também. Então, o paciente de idade fértil é interessante essa investigação. Para a manutenção das intercorrências relacionadas ao feto, que é mais comum é a diminuição dos batimentos cardíacos fetais, levando o paciente a uma bradicardia, tá? Para que isso não ocorra, nós podemos ter alguns protocolos em pacientes grávidas ou em suspeita. Um deles, operar o paciente, chamar a atenção quanto à normotermia. A hipotermia no feto, ela leva o feto, também à bradicardia. Então, a normotermia seria uma recomendação interessante, desde que seja possível respeitar os protocolos daquela equipe específica. O fluxo deve ser aumentado de 30% a 50% em relação ao fluxo normal convencional. Isso há uma divergência muito grande em autores, e a gente não tem muito trabalho publicado nessa aula. Seria até interessante que as pessoas que têm mais experiência, até mais que eu, que a gente pudesse fazer uma revisão da literatura. Esse fluxo aumentado em 30% a 50% sugere que a gente trabalhe com fluxo em torno de 2.500 a 2.700 por metro quadrado de superfície corpórea e entre 60 e 80 ml por quilo de peso. E a correção, quando necessária, observar o feto após a 12ª semana. Se a paciente entra numa classe disfuncional logo no início, o ideal seria segurar essa gestação mesmo com a paciente sintomática até após a 12ª semana. O porquê disso? O feto, até a 12ª semana, ele se encontra num período de organogênese. É o período onde os órgãos estão sendo formados. Então, a SEC, antes da 12ª semana, os trabalhos têm demonstrado que os pacientes submetidos à circulação extracorpórea antes desse período têm uma proporção muito maior de desenvolver má formação, devido a esse período de organogênese. E também, acima da 28ª semana, o que acontece? A circulação extracorpórea, ela estimula a contração uterina. Então, o que acontece? Esse período, há um aumento substancial de aborto espontâneo. Isso a gente não deseja. Então, o período ideal para a correção, quando for necessário, ela deveria ocorrer justamente nesse intervalo. Aí a gente tem algo bastante interessante. A monitorização fetal. Infelizmente, a realidade dos serviços no Brasil ela não é homogênea. Existem serviços fantásticos que têm monitorização de último tipo, mas nem sempre a gente vai ter à disposição um cardiotocógrafo, um aparelho que me dá 2 leituras sobre batimento fetal e contração uterina. Então, a gente teria condição de monitorizar muito melhor e antever os efeitos deletérios causados pela circulação extracorpórea. O hematócrito, para manter uma boa perfusão do feto, o ideal é que ele esteja acima de 25%, o que implica, em muitos casos, em utilizar no prime sangue. Mas o ideal é que a gente sempre tenha esse hematócrito acima de 25%. Controle gasométrico e eletrolítico,
num intervalo menor do que aquele protocolo standard utilizado pela maioria das equipes, que é em torno de 30 em 30 minutos. Se possível, o serviço dispuser oximetria, gasometria online. A recomendação primordial é que nós, ao fazermos essa correção, que a maioria dos casos se relaciona a próteses, que a prótese ela seja biológica. Essa prótese biológica ela tem a característica de não necessitar do uso de anticoagulantes, pois no caso de utilizar a prótese mecânica, a gente vai ter que fazer o uso de determinados anticoagulantes que podem provocar no feto a síndrome varfarínica, que são os anticoagulantes do tipo inibidores da vitamina K, que também vai levar a complicações. E como conclusão, os protocolos eles podem ser adaptados a qualquer rotina. O que basta é que nós tenhamos consciência de que perfundir a placenta, perfundir um feto, é um pouquinho mais complicado, porém é possível. Os trabalhos realizados e os trabalhos com os quais eu tive acesso mostraram sucessos até em pacientes em substituição do arco aórtico, uma cirurgia de parada circulatória total por 40 minutos. O paciente sobreviveu, a mãe sobreviveu, bem como o bebê, nasceu de cesariana. Então é possível, sim, submeter o paciente e o feto em situações extremamente deletérias, que é a correção cirúrgica no uso de circulação extracorpórea. Mas quando seguido orientações relativamente simples, cuidados relativamente simples, nós podemos conseguir que não haja aborto espontâneo e que não haja má formação congênita. E com isso, nosso bebezinho ele nasce saudável e vai nos agradecer bastante no futuro. Meu muito obrigado a todos vocês.